Oi, meu nome é Caio. Eu resolvi gravar essa tag por causa de um pedido da minha esposa. Eu já sou formado, mas achei interessante gravar pra galera que tá vindo aí, mais nova. Eu formei em Física, fiz a licenciatura em Física. No meio do curso, existiu a possibilidade de eu fazer bastante matéria do bacharelado. Hoje eu trabalho também com bastante parte da Física pura. O curso de Física, ele normalmente tem por volta de 8 períodos. Como eu já formei, né, eu não estou mais em nenhum desses períodos. Então, a minha relação com a física, ela é quase religiosa, sagrada mesmo. Eu vejo assim a natureza como se fosse um livro muito antigo, escrito numa linguagem que ela já foi esquecida há muito tempo. Então, assim, quando você vai aprendendo a física, você vai aprendendo essa linguagem, você começa a ler segredos que estão escondidos no universo. Então, essa é a minha relação com a física. Geralmente, quem escolhe o curso de física não pesquisa o mercado de trabalho. Estava vendo que isso é meio uma tendência. Não sei como é hoje em dia, né? Mas isso realmente era uma tendência. A pessoa geralmente escolhe a física com a ideia meio utópica na cabeça, de ser um cientista, de conhecer os segredos do universo, essa coisa toda. Mas o mercado de trabalho para a física, se você faz a licenciatura, ele geralmente é um mercado de trabalho que ele é mais bondoso com você, né? E se você faz o bacharelado, você fica mais restrito a fazer pesquisa mesmo. Você vai trabalhar com a indústria. Então aí vai depender muito de qual é o fomento em pesquisa no lugar onde você está. Embora você pode engatar no mestrado, no doutorado e dar aula em universidade, que geralmente é a carreira mais comum. E aí é um bom salário. Tá. Meu primeiro dia de aula, eu não teria muitas coisas assim para falar sobre o primeiro dia de aula. Você vai lá e estuda. Mais dicas importantes para o primeiro dia de aula. São algumas coisas que eu fiz que eu senti que valeram a pena. Antes de ter o primeiro dia de aula, eu fui na universidade, fui conhecer o campus, né? Andar pelo campus, conhecer onde que eu teria as minhas aulas, pegar o seu ônibus. Se você vai usar transporte público, é importante você saber quais são as linhas que você vai pegar e tudo mais antes do primeiro dia de aula, porque senão você vai ficar perdido no primeiro dia, principalmente se seu campus for um campus muito grande. Tá, TCC. Da minha época, não existia o TCC para curso de física, e isso é interessante. Mas eu fiz parte de 2 projetos de pesquisa em física. Eu fiz um projeto de pesquisa em física de plasma, fiz um projeto de pesquisa em ondas gravitacionais e eu fiz uma iniciação à docência também, né? Então, em qualquer um dos 3, eu poderia ter tirado um TCC. Até uma das dicas que eu daria era essa. Se você faz um projeto de pesquisa, você já utiliza aquele mesmo trabalho como TCC. Você não precisa se preocupar com o TCC. Quanto a ser um bom aluno, vai depender muito de que se considera ser um bom aluno. Eu sou um péssimo aluno no sentido tradicional, não consigo ficar dentro de sala de aula, não consigo prestar atenção em aula, é bastante complicado, mesmo que eu goste muito da aula. Eu não consigo ficar muito mais do que 10, 20 minutos quieto, né? Então eu tenho que levantar, tenho que sair, tenho que circular. Isso geralmente é um mau aluno. Eu perco horários para entregar as coisas, perco prazos, e isso são definições, geralmente, definições populares do que é ser um mau aluno. Onde que eu digo que eu não sou um mau aluno? O meu rendimento, a princípio, sempre foi muito bom. Ele foi maior do que a média dos meus colegas, mesmo com as dificuldades que eu passei e tudo mais, eu tive dificuldades no curso. Mas eu sempre tive um desempenho muito bom a princípio, né? Então sempre tive notas boas nas provas, sempre tive menções boas no final de semestres, né? Então, por esse ponto, os professores me consideravam um bom aluno, então fica a critério aí, né? Tá. Uma coisa que é muito interessante, que a física, o ensino superior como um todo, ele te dá mais liberdade do que o ensino médio. Então, assim, se eu não estava conseguindo tanto ficar dentro de sala de aula, o professor não vai ficar lá pegando no meu pé. Você sabe que falta reprovar, né? Beleza, isso é uma coisa. Mas só que ele não vai ficar lá, pô, você tá faltando demais, tudo. Pá, você controla as suas faltas, entendeu? Você é um adulto, vamos dizer assim. Então, ele vai ficar controlando seu caderno. Ah, você está anotando, não está anotando? Não, se você quiser só ouvir e prestar atenção, você presta atenção. Se você não está afim de prestar atenção e quer só copiar logo para ver depois, você só copia. Não importa, pega a matéria com outra pessoa depois. Você tem essa flexibilidade, o professor, a princípio,
não vai ficar pegando no seu pé por causa disso. Então, assim, eu acredito que no ensino superior tem mais essa flexibilidade, a física tem muito essa flexibilidade, né? Você faz o seu estudo. Sim. Tô 100% satisfeito. O curso de física, ele para mim foi gratificante durante o curso, mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as agonias. Ele foi um curso que para mim foi muito bom. Eu acho que eu fiquei mais indisposto com a carga de trabalhos para entregar essa coisa toda do que com a física em si. Então a física para mim é maravilhosa, eu não consigo ver minha vida sem física. E se eu não tivesse a formação em física, se eu tivesse velhinho lá com 60 anos, eu faria com 60 anos o meu curso de física. Bom, geralmente o pessoal me pergunta isso, sobre a bendita da calculadora científica, né? No começo do curso, você até sente que ela é necessária, te dá essa impressão. Eu acho que é porque as matérias acontecem muito com a galera da engenharia e eles usam bastante a calculadora científica, né? Mas a verdade é que ao longo do curso você percebe que a calculadora científica é um objeto obsoleto. Você pegou só para gastar dinheiro, você vai fazer a maior parte das coisas na mão, é papel, caneta, né? E o material que eu diria que é específico mesmo seria um computador e um software. Então, geralmente o pessoal usa muito MATLAB, Octave, né? Dá para fazer física sim sem um computador. Eu fiz o meu curso sem um computador, né? Mas você ter um computador, você saber mexer com esses softwares, né? Saber mexer com LaTeX e tudo mais, eu acho que é mais útil do que você usar uma calculadora científica. Bom, é uma tradição da física, normalmente, não ter trote. Então, assim, eu lembro que no meu primeiro dia, eu perguntei para uns veteranos lá sobre trote e ele falou assim, não, a física não tem trote, o seu trote você já escolheu, que é fazer o curso de física, né? O pessoal tem essa brincadeira, assim. Mas, bom, quando tem algum trote, é aquela aula trote. É basicamente assim, entra um veterano na sala de aula, fingindo que é o professor, e ele começa a colocar um monte de matéria super avançada lá na frente, né? Pra pessoa ficar meio desesperada e tudo, né? Mas é uma brincadeira, eu mesmo nunca vi esse trote de perto, assim. O curso de física, ele tem muita matemática, né? É meio que natural da física, a matemática é a linguagem da física, né? Embora tenha como você aplicar mais em matemática ou menos em matemática dentro da física. Você pode trabalhar de forma mais qualitativa, de forma mais computacional. Ainda assim, todas as áreas vão envolver um certo nível de matemática. Agora, por exemplo, você vai ser, sei lá, um físico matemático. Aí você vai se empenhar bastante em muita matemática, né? Você vai ter mais matemática do que o normal. Então, eu diria assim que num curso de física tem tanta matemática quanto se queira, né? Desistência é um problema sério dos cursos de física no país todo, não só no país. Outros países também têm esse problema. O curso de física, ele geralmente começa com uma certa quantidade de alunos e a desistência é muito grande. Se eu não me engano, os cursos com maior nível de desistência são estatística e física, em quase todo lugar. Então, assim, vários cursos têm índices de desistência alto, mas os de física, eles batem recorde mesmo. Então, geralmente, assim, você entra num curso e você forma sozinho da sua turma. Ou você forma com você e mais um outro. No meu caso, quando eu fui formar, juntou turma do bacharel, turma da licenciatura, isso pessoas de vários semestres diferentes para poder formar ali 12 pessoas. Eu separei aqui, escrevi num papelzinho aqui, várias dicas que eu acho importantes, né? A primeira dica é que o aluno de física, o calouro de física, ele entra e geralmente se desespera com cálculo, com álgebra linear. Vocês vão ver muita gente falando que como é terrível o cálculo e tudo mais. Cara, cálculo não é terrível. Então, primeira coisa, não dá ouvido para veterano. O veterano é cheio de mitos e histórias e tudo mais. Não dá ouvido para veterano, não. Dá ouvido para veterano, tipo assim, ele pode te ajudar numa matéria, ele pode te ajudar a conhecer um professor que é menos mala. Isso aí, cara, cola nos veteranos, conhecer bons livros e tudo mais. Cola nos veteranos, vale a pena. Agora, esse negócio de, o cálculo é um terror, não sei o que lá, você vai ver que aquela matéria ferra todo mundo. Cara, esquece. Desliga a chavinha assim, ó, não escuta não. Agora, o que seria a primeira dica, que eu ia dizer antes, né? Você ter um bom embasamento de matemática do ensino médio. O pessoal que entra e tem muito problema com cálculo não é por causa do cálculo,
é porque tem problema de reconhecer funções e fazer operações algébricas básicas. Você saber fazer uma álgebra bacana, você tem que saber mexer com função exponencial, com logaritmo. O pessoal tem problema com função modular, então é bom saber mexer com função modular, mexer com módulo. Tudo isso você pega fácil, você pega rápido com os vídeos de YouTube até, né? E vai fazer muita diferença. Então é bom você já entrar sabendo essas coisas. Se você fazer limite, derivada integral, você vai aprender durante o curso, entendeu? Cálculo é a única coisa no curso de física que você vai ver todos os dias, desde que você entra até a hora que você forma. Então a única coisa que você tem certeza que você vai sair do curso, você vai saber integrar, derivar, limitar. Mas assim, o que geralmente dá evasão nos primeiros semestres? A pessoa tem um embasamento fraco de matemática do ensino médio e ela entende que não sabe cálculo. E aí ela pega e fala assim, pô, essa matéria é muito complicada, não vou aprender nada. E aí acaba desistindo. Então a ideia é, faz uma revisão boa de matemática do ensino médio, compra um livro volume único, tem muita coisa assim na internet também, né? Pega legal a matéria do ensino médio. Beleza, outra dica, né? Fazer projetos de pesquisa. Projeto de pesquisa é importante, fazer PIBIC, PROIC, essa coisa toda. Quando você faz um PIBIC, você já adianta seu TCC e você tem uma carga muito boa para entrar em projetos de pós-graduação, projeto de mestrado, projeto de doutorado. Quem sabe você já termina aí a sua graduação com artigo escrito. Então, assim, cara, eu acho que é essencial para quem está fazendo física fazer pelo menos uns 2 projetos de pesquisa. Faz uns 2, 3 projetos de pesquisa, dá para fazer tranquilo. Faz projeto de extensão, qualquer coisa, tem os projetos de extensão também, né? Para quem vai fazer a licenciatura, as extensões assim para ensino, elas são até mais importantes que o projeto de pesquisa. Para quem vai querer dar aula, tá? Outra coisa que é importante, conheça o campus. Você tem que conhecer, conhece a biblioteca legal, conheça o funcionamento da biblioteca, conheça como que funciona a sua secretaria. Geralmente tem salas 24 horas que você pode vir à noite lá estudando se quiser. Conheça legal as coisas que você tem à sua disponibilidade. Sala de computadores, né? Você tem direito, você tem acesso a várias coisas na universidade. Outra coisa, quando você entra na física, a gente vem com o ideal que a gente criou em filmes e em livros de história. Física lá do século XVI, era um cara sozinho, né, enfornado num quarto fazendo física. Cara, isso não existe hoje. Aliás, isso nunca existiu. Toda grande revolução científica foi feita pela socialização da ciência. Ela não é feita uma pessoa sozinha. Isso não é da minha cabeça. Não é nada disso. Você aprende coisas que outras pessoas criaram e aí você cria as suas coisas, você faz a sua pesquisa em cima daquelas pesquisas. Então, quanto mais você socializa, geralmente, mais rápido você reproduz. Lógico que tem gente que tem uma natureza mais tímida, prefere trabalhar sozinho. Isso não é um problema. O que eu tô falando não é para você sair colado em todo mundo por aí, é para você ter os seus contatos. Faça contatos na física, né? Troca resultados, compartilhe seus resultados, tira suas dúvidas, né? A física ela é feita em time. A ciência é feita em time hoje. Outra coisa, deixa eu ver. Bom, acostume-se durante o curso a fazer leituras de artigos. Geralmente, um problema do aluno de física é que ele espera terminar um curso de física ou entrar num projeto de pesquisa para aprender a linguagem dos artigos. Não, começa a ler artigo, entra numa Physical Review, essas revistas de física, pega artigo que você acha interessante e vai lendo. Não leia só divulgação científica. Divulgação científica é legal, é interessante, mas a linguagem que você vai usar para fazer pesquisa vai ser a linguagem de artigos. Aprende a ler legal um artigo, aprenda a escrever um artigo, eu acho que isso é interessante, né? Dentro dessa dica, eu acho que é importante você aprender o inglês, mesmo que seja instrumental. Você vai achar muito texto que não vai existir em português, você só vai ter ele em inglês. Por fim, última dica aqui, né? Eu acho que essa talvez seja a dica mais importante. Em relação ao desespero, está relacionada ao índice de desistência lá na física. A maior parte das pessoas que entram para a física, elas geralmente são alunos considerados os melhores alunos da turma. É lógico. Isso é regra, tem suas exceções, mas em regra é isso mesmo. A pessoa entra, ela geralmente era considerado mais inteligente, a família falava para ela, olha, nossa, como você é inteligente, os professores, os colegas, pá. E quando você entra na física, você tem que entender que você entrou numa turma onde a maior parte deles ali dentro, das pessoas ali dentro, são pessoas que são consideradas inteligentes. Então, o que eu vi acontecer muito forte durante o curso? Ali dentro, a média é outra, as pessoas se comparam geralmente pelo ambiente que elas estão, e aí a pessoa que é muito inteligente, ela tá ali no meio de outras pessoas que são muito inteligentes também, e aí só dela fazer parte da média da turma, ela não é mais agora a nata. Ela fala, poxa, eu quebrei, eu não presto mais, eu não sou mais inteligente. Não, cara, todo mundo é inteligente. E você tem que entender que ali dentro são pessoas que foram balizadas para cima. A física é um curso cruelíssimo, né? Então, assim, não desespera, é normal.
DP eu tive um pouco de dificuldade de entender o que é, mas eu acredito que é reprovação. Então eu vou considerar que é reprovação. Eu reprovei algumas matérias. Quando eu reprovei, eu tive problemas familiares, pessoais, e eu não consegui seguir no semestre. Então, assim, eu diria que esse foi o meu maior problema. Mas vamos dizer que você tem problema porque você teve dificuldade de pegar a matéria. Né? A matéria estava muito difícil de você aprender e tudo mais, pá. Aí entra naquela questão anterior que eu falei do desespero. Não precisa desesperar. Você reprovou, faz de novo. Tem o pessoal que tem muito problema assim. Onde eu fiz a física, se você reprovar 3 vezes, você é jubilado. A sua matrícula é cancelada. Aí o pessoal fica muito triste, aquela coisa toda. Cara, não fiz. Olha, eu te garanto, se eu reprovasse 3 vezes na física, isso nunca aconteceu comigo. Se eu reprovasse 3 vezes na física, fosse jubilado, eu fazia o vestibular de novo, entrar, faria física de novo. Bom, pra mim a física vale a pena, né? Como eu tava dizendo. O basicão do curso é o seguinte: a física ela é dividida em 2 ciclos geralmente. Esses ciclos eles podem ou não ser misturados. Você tem um ciclo básico e o ciclo profissional. No ciclo básico, você vê toda aquela física assim, mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica, você vê toda essa coisa junto com um cálculo e álgebra linear. Você vai usando ali as duas coisas. Depois vem o ciclo profissional. O ciclo profissional aí é onde pega pra capar. No ciclo profissional, você vai ver de novo essas matérias, mas com a matemática mais aprofundada. Aí você vai ver física matemática, você vai ver teoria eletromagnética, você vai ver as mecânicas quânticas, né? Você vai ver todas essas matérias mais avançadas. É basicamente aquela matéria de novo que você tinha visto no ciclo básico, mas extremamente mais aprofundada, né? Uma coisa que é importante dizer é que tanto no ciclo básico quanto profissional, você tem matérias que são voltadas mais para física experimental, você tem matérias que são mais teóricas, e você tem matérias que são computacionais. Todo físico vai formar em física tendo uma noção da física teórica, da experimental, da computacional. Dê atenção às 3. A gente tem muita gente que eu vejo que tem mania assim, mas você é físico teórico, não tem que prestar atenção em laboratório. Cara, você não faz física teórica sem saber fazer uma análise experimental. Mas eu não vou mexer com laboratório, mas você tem que saber ler os resultados experimentais. Então, assim, hoje, para você ser um bom físico, você tem que ter uma boa noção de física experimental, teórica, computacional. Mesmo que você vá seguir por uma dessas áreas ou qualquer outra aplicação. Para finalizar aqui, como eu disse, eu resolvi responder isso aqui mais a pedido da minha esposa. Depois eu pensei, poxa, a ideia é interessante aqui e tudo. Eu tenho alunos que desejam fazer física e tudo mais. Eu pensei, poxa, cara, a ideia é legal. Mas se alguém quiser saber mais sobre algum desses tópicos aqui ou qualquer outra coisa aí também, pode deixar nos comentários aí que eu procuro depois e eu penso em ver se a gente faz uma resposta e tudo mais.